Fala, torcedor do Timão. Antes da notícia, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações. Fique agora com a notícia. Jorge Nicola confirma que Gabigol pode jogar no rival do Corinthians. Livre. Nesta terça-feira, 19, um jornalista do programa Os Donos da Bola trouxe para a Band essa informação que repercutiu na Fiel. Confira. O interesse já era esperado. Desde que Augusto Melo assumiu o comando do Corinthians, muito se fala na chegada de Gabigol como contratação-chave, mas nada aconteceu até agora. Em entrevista ao programa Arena do SBT há cerca de um mês, o presidente revelou os detalhes das negociações. Nunca prometemos um grande jogador, sempre prometemos um time competitivo e muito forte. Oferecemos o Gabigol, eu não escolhi o Gabigol, enfatizou. Sempre tive clareza de que o Gabigol tem a nossa aparência, tem as nossas qualidades. Foi um grande jogador e onde quer que estivesse foi o artilheiro. O presidente frisou ainda que fez tudo bem, mas a demora obrigou-o a desistir. Conseguimos resolver tudo, até esperamos um pouco. Estava quase tudo bem. Esperamos um pouco e chega o momento em que desisto. Não consigo, concluiu Augusto Melo. Entra em cena o arquirrival. O fato é que mais uma notícia sobre o camisa 10 trouxe consequências. Segundo informações publicadas por Jorge Nicola nesta terça-feira, 19, em Os Donos da Bola, o alvo pode ser outro. Por diversos motivos, principalmente econômicos, Gabi ainda não renovou seu contrato com a Gávea, que expira em dezembro de 2024. Por isso, Abela Ferreiras Palmeiras demonstrou interesse na iminente assinatura de um pré-contrato. Segundo o jornalista, o Alviverde monitora atualmente a situação do atacante, que poderá assinar pré-contrato com outro time a partir de julho caso não prorrogue seu contrato com o rubro-negro. O Palmeiras não vai admitir isso publicamente, até porque Palmeiras e Flamengo se tornaram rivais, o que pode causar tensão, iniciou o mensageiro, indicando que as negociações provavelmente seriam em vão. Derby com o número 10. O Palmeiras está monitorando a situação de Gabigol e avaliando a possibilidade de contratá-lo gratuitamente até janeiro de 2025. Gabigol definitivamente não ficará no Flamengo, confirmou Nicola, provocando algumas reações online. É importante que o Timão também acompanhe a situação. Segundo Neto, apresentador do programa, os dirigentes não desistiram 100% e prometeram que, caso mudassem a situação, tentariam resgatar o jogador. Depois de muita incerteza, o camisa 10 permaneceu na Gávea para a temporada 2024 e as partes iniciaram negociações para uma prorrogação. No entanto, o acordo sobre o novo compromisso continua sem avanços, especialmente porque perdeu completamente o seu lugar em Tite. O craque tem atualmente 27 anos e ainda é considerado ídolo no Rio de Janeiro, principalmente por jogar lá desde 2019 e ser bicampeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, além de diversos títulos. E aí, fiel torcedor, você acha que Gabigol seria um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! O Corinthians de Antônio Oliveira pode fazer proposta pelo atacante Driussi, ex-River Plate e Zenit. Investida no argentino pode acontecer na janela de transferências do meio do ano. Confira. Grupo da morte para o Timão. Após ser excluído da fase final do Campeonato Paulista, o time corintiano terá que disputar mais 3 competições em 2024, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, que já se classificou para a terceira fase, e a Copa Sul-Americana. Na última segunda-feira, 18 de dezembro, o Alvinegro Paulista enfrentou os adversários da fase de grupos da competição continental no sorteio em Luque, no Paraguai. Acontece que a vida não deveria ser fácil para o grupo. O Timão enfrenta o Argentinos Júniors da Argentina, a ex-equipe de Fausto Vera, o Racing Montevidéu do Uruguai e o tradicional Nacional do Paraguai. A estreia está prevista para acontecer na primeira semana de abril. Os jogos prometem ser muito difíceis. Vale ressaltar que o time do Povo ainda não detém esse título, mas a seleção sul-americana muitas vezes não é tão valorizada no Brasil. Permaneceu, portanto, a questão de saber se a equipa consideraria a competição como uma das suas prioridades para a temporada. Uma excelente oportunidade. O Corinthians pode tentar contratar um jogador conhecido na janela de transferências do meio do ano. Aliás, o Timão foi um dos times que mais contratou jogadores na atual temporada do futebol brasileiro. Augusto Melo assumiu a presidência
presidência e prometeu uma grande reformulação na escalação, o que já aconteceu. Para se ter uma ideia, o Corinthians contratou essencialmente uma equipe de lançamento. O meio-campo, que antes era composto por nomes como Renato Augusto e Juliano, agora conta com Garro e Coronado. A defesa formada por Gil e Veríssimo ganhou opções como Kaká, Gustavo Henrique e Félix Torres. Mas a equipe não pode parar por aí. Na próxima janela de transferências internacionais, que abre no meio do ano, o Corinthians pode estar em busca de outro nome que certamente agradará fiel. O Corinthians está de olho no atacante argentino. Trata-se do argentino Sebastián Driussi, ex-River Plate e Zenit e hoje um dos principais jogadores do Austin FC, que vem da Major League Soccer. A informação é do El Crack Deportivo. Segundo o portal argentino, um dos interessados é o Timão, que marcou 43 gols e deu 13 assistências em 86 jogos desde que chegou aos Estados Unidos. Multicampeão com as cores do River Plate, Driussi também foi tricampeão da Liga Russa com as cores do Zenit. Segundo o atacante de origem, o atleta também tem qualidade para jogar pelos lados do campo. No entanto, a fonte ressalta que não seria nada simples um possível acordo, visto que Driussi também é alvo do próprio River Plate. E aí, fiel torcedor, você aprova a contratação de Sebastián Driussi para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians, quentinha de última hora. O Corinthians pode pagar 13 milhões de reais por jogador do Boca Juniors. O Timão segue no mercado e tem interesse em jogador do Boca Juniors para o meio do ano. Confira. Entenda os critérios da Federação de São Paulo. Em 2024, o Corinthians não se classificou para as oitavas de final do Campeonato Paulista. Depois de um péssimo início sob a liderança de Mano Menezes, o clube do Parque São Jorge terminou em terceiro no grupo C com 14 pontos. O alvinegro recebeu 40 milhões de dólares canadenses pelos direitos de transmissão estaduais, mas o valor pode ser maior caso consiga subir para a próxima fase do Paulistão. Mas esse não foi o único problema do time corintiano. Com os resultados da campanha do Campeonato Paulista aquém das expectativas, o clube do Parque São Jorge corre o risco de ficar de fora da Copa do Brasil do ano que vem, o que seria um grande golpe às finanças do Timão. A Associação Paulista concede 6 vagas na competição da CBF aos clubes do estado. A empresa utiliza o ranking estadual para premiar 5 vagas, sendo que a última vaga vai para os campeões da Copa São Paulo. Me reforçou. Conforme relata Samir Carvalho, o Corinthians não para de buscar reforços nesta janela de transferências. A fonte indica que, a pedido de Antônio Oliveira, o Timão espera que cheguem pelo menos mais 4 reforços se necessário, incluindo um na lateral esquerda. Além disso, Samir destaca que o volante e ponta também precisam ser contratados pelo Timão, que quer ter um time forte. E no que diz respeito ao meio-campo, segundo a imprensa argentina, o clube já tem um nome em mente: Boca Juniors. O Corinthians quer a ajuda do Boca Juniors. Na segunda-feira, 18 de dezembro, o El Crack Deportivo informou que o time de Itaquera tinha interesse na contratação do meio-campista do Boca, Vicente Taborda. Ele, que voltou ao Xeneize depois de brilhar no Platense, não conseguiu jogar o mesmo futebol no time de Buenos Aires. Porém, segundo a fonte, o Boca só aceita a transação em forma de venda definitiva e o valor do jogador é de 2,5 milhões de euros, 13,2 milhões de reais. Taborda tem 22 anos e disputou apenas 8 partidas desde que chegou à Bombonera, não marcando gol nem dando assistência. Contrato de Vicente Taborda no Boca. Vicente Taborda tem contrato até 31 de dezembro de 2026. Números de Vicente Taborda no Boca. Desde que estreou como jogador profissional, Vicente Taborda disputou 11 jogos pelo Boca. A última? Na final da Conmebol Libertadores, contra o Fluminense, onde jogou 15 minutos. O seu futuro dependerá do que acontecer nos próximos dias, mas é um facto que Vicente Taborda não vai continuar no Xeneize. E aí, fiel torcedor, você acha que Vicente Taborda é um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians. Pedido para a contratação de jogador chega ao Corinthians. O Timão é o único time que mantém contato. O contrato do jogador com o atual clube termina em dezembro e o Timão já fez de tudo para contratá-lo. Confira. O erro custou caro, mas foi resolvido. O Corinthians iniciou a temporada 2024 com o elenco totalmente remontado, com Augusto Melo no comando e promessa de mudanças radicais em todos os setores possíveis, já que Duílio Monteiro Alves deixou tudo de cabeça para baixo. A única coisa que
não mudou desde o início acabou gerando um problema gravíssimo para o timão. Mano Menezes continuou no cargo, mesmo que a Fiel tenha exigido veementemente que isso não fosse oficializado, sabendo de suas limitações. O técnico indicado simplesmente eliminou qualquer possibilidade de o Alvinegro se classificar para o Campeonato Paulista e conseguiu perder 5 jogos seguidos, resultando em um placar negativo. A situação tornou-se insustentável e levou à cessação imediata de Antônio Oliveira, que trabalhava em Cuiabá, suscitando esperanças de que tempos melhores viriam para o Parque São Jorge. Um verdadeiro sonho. Não é segredo que Gabigol interessa ao Corinthians. No Flamengo o contrato com o camisa 10 está expirando, e no timão todos já manifestaram o desejo de ter o jogador. Vale lembrar que a partir de junho ele poderá assinar pré-contrato com qualquer outra equipe. A situação no CRF é a seguinte: o atacante aguarda a proposta oficial do clube para prorrogar seu contrato. Por outro lado, o Flamengo tem um concorrente que não quer prorrogar o projeto por entender que a relação custo-benefício não vale a pena neste momento. Ele é reserva e Pedro marca gols em quase todos os jogos. Sabendo disso, o Corinthians preparou-se para um novo movimento e pensou em realizar o reforço tão almejado por Augusto Melo. O presidente é um grande fã do estilo de jogo de Gabriel. É muito dinheiro. A prorrogação do contrato do atacante com o Fla está bloqueada por questões contratuais. Segundo o Globo, assinar um novo contrato custará praticamente 3 milhões de reais por mês. Acredita-se que essa cobrança do atacante supere em muito o valor que o Mengão estava disposto a pagar. Vale lembrar que reportagem de O Globo publicada em 21 de dezembro de 2023 indica que bônus e outros detalhes contratuais já estão incluídos nesses valores. Os números são altos e o Corinthians sabe que terá que gastar muito dinheiro para concretizar o negócio. Mesmo que o craque venha de graça, sem precisar pagar taxa de propriedade, o timão terá que pagar ao jogador algum tipo de indenização. É praticamente uma compra, mas o dinheiro vai direto para o atleta, que, caso não renove o contrato com o Flamengo, terá total autonomia para decidir onde jogar. O Corinthians é atualmente o único clube em contato direto com o jogador para a assinatura do contrato. Ao mesmo tempo, o timão fica sabendo de todas as novidades sobre o futuro do camisa 10. E aí, fiel torcedor, você acha que a diretoria deve contratar Gabigol para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians, 544 milhões de reais. Dono do Newcastle decide assinar contrato com o Corinthians para comprar o atacante. A direção do Corinthians vê o jogador como mais alguém que pode amenizar a crise financeira do clube. Confira. Movimentos nos bastidores. O Corinthians começou a temporada mal em campo, o que gerou uma mudança na liderança técnica do time. Esperávamos, portanto, desenvolvimentos em campo, mas isso não aconteceu. Aliás, o timão foi eliminado do Campeonato Paulista nas quartas de final da competição, causando frustração entre torcedores e dirigentes do time. Isso porque o time passou por uma reformulação para elevar o nível da equipe, mas os investimentos realizados não foram demonstrados em campo. A equipe do Parque São Jorge liberou o elenco por estar em situação financeira delicada. As dívidas do clube giram em torno de R$1 bilhão, levando à saída de jogadores por falta e atrasos nos pagamentos. Porém, o presidente Augusto Melo tem trabalhado nos bastidores para dar mais solidez financeira ao time para que possa ser mais agressivo no mercado de transferências e se organizar nos bastidores. O mercado internacional pensa na base do timão. Uma alternativa para dar mais solidez financeira ao time é negociar com jovens jogadores promissores. O mercado internacional está cada vez mais interessado em contratar os jovens talentos do clube. O dono do Newcastle, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita Mohammed bin Salman, quer investir pesado nesta temporada para contratar o atacante do Corinthians. A equipe do Parque São Jorge vê em Wesley, de apenas 19 anos, uma grande oportunidade de retorno financeiro para o time. Com contrato válido até 2027, deverá ser negociado com ele o preço mais alto possível que leve em conta seu potencial em campo. Dado o interesse do clube inglês no jogador que procura o atacante, o objetivo do timão nessas negociações é chegar ao nível da penalidade contratual do jogador ou a um valor próximo a ela. Jovem promessa pode ajudar o timão. A multa contratual para o jogador é na verdade de 100 milhões de euros, o que na cotação atual é de cerca de 544 milhões de reais para o time que quer contratar o jogador do Corinthians. Vale ressaltar que não apenas o Newcastle manifestou interesse em adquirir o jogador,
mas o Real Betis também acompanha de perto a situação e considera fazer uma oferta para adquirir o jogador. Porém, o principal fator que coloca o Newcastle na liderança, além da solidez financeira, também pode ser o fato do clube estar investindo em jogadores promissores como Bruno Guimarães para a temporada. Isso dá aos atletas mais oportunidades e permite que eles se destaquem dentro da equipe. Esse é um fator que pode influenciar na escolha do atacante que finaliza a transferência e deixa o time de São Paulo. E aí, fiel torcedor, você aprova a venda de Wesley para o Newcastle? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! O Corinthians decide contratar o craque do Nova Iguaçu para o Campeonato Carioca. O jogador é um dos protagonistas do time carioca neste início de temporada e está na mira do timão. Confira. O Corinthians está negociando contrato com outro jogador. Os clubes de futebol brasileiros podem voltar a se fortalecer em abril, quando uma nova janela se abrir. Augusto Melo chegou ao timão com a ideia de uma renovação geral. Por enquanto, ele mantém suas palavras. O Corinthians fecha o início do ano com vários reforços. O timão quer um meio-campista em abril. Especula-se nos últimos dias que o Corinthians estará de olho no mercado do futebol antes da próxima janela de transferências. Vale ressaltar que só será possível contratar jogadores que disputaram o campeonato estadual. Inicialmente, circulou a informação de que o timão não faria grandes investimentos e que os reforços só chegariam ao Parque São Jorge quando surgissem excelentes oportunidades no mercado. Em seu programa de televisão Bandeirantes Craque, Neto anunciou que o clube estava interessado em 2 jogadores, um volante e um volante. Nome revelado. Cascão, que atua com o ídolo corintiano em Os Donos da Bola, anunciou ao vivo que o alvinegro quer contratar o jovem meio-campista Iago, de 22 anos, de Nova Iguaçu, que será um dos destaques do início da temporada. O jogador pertence ao Fluminense. Iago Ferreira é formado e pertence ao Fluminense. Foi emprestado ao Nova Iguaçu até o final da temporada. Com apenas 22 anos, o meia canhoto é peça importante do time que chegou à final do Campeonato Carioca. A equipe alcançou sua segunda melhor temporada na primeira fase do Cariocão, eliminando o Vasco nas semifinais. Em vídeo em seu canal no YouTube, Jorge Nicola repercutiu a informação de que o destaque da Laranja Mecânica poderia ser contratado pelo timão em abril, quando abrir a janela interna de transferências do futebol brasileiro. Segundo o Bolave Brasil, o alvinegro do Parque São Jorge não é o único interessado no atleta. O Santos também está interessado em Iago Ferreira. A fase do meio-campo foi boa. A seleção carioca é uma das figuras mais importantes neste início de temporada do futebol brasileiro. Ele deixou o Vasco, que detém participação da 777 Partners em sua SAF, deixando a empresa com vaga para tomar uma decisão importante. Eles enfrentam o Flamengo em duelo. Carlinhos, visto na base do timão, é o artilheiro do time. Como também mencionado, ele foi alvo de alguns gigantes brasileiros. Já o jovem camisa 11, interessado no Corinthians e no Peixe, está com bons números nesta temporada e o Fluminense já sabe que ofertas pelo seu jogador podem chegar em breve. Segundo o Transfermarkt, ele jogou 12 vezes este ano e marcou 6 gols. No total, marcou 3 gols e 3 assistências, o que corresponde a uma média de participação em 2 jogos. E aí, fiel torcedor, você aprova a contratação de Iago para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Isso foi confirmado agora e pegou todos de surpresa. Jogador não descarta a volta ao Corinthians. Quem sabe, atacante vai disputar a Série B pela equipe amazonense, mas ressaltou que deseja voltar ao timão. Confira. Preparativos para a estreia em Sula. Após a fase final do Campeonato Paulista, o time corintiano se prepara para a estreia na Copa Sul-Americana. O primeiro jogo da equipe na competição continental será contra o Racing do Uruguai, em Montevidéu, no dia 2 de abril. Mas antes disso, a equipe comandada pelo português Antônio Oliveira havia disputado um jogo-treino contra um de seus maiores rivais, o Santos. As equipes alvinegras se enfrentam na próxima sexta-feira, 22. Diante dessa situação, a Fiel está curiosa para saber se o presidente Augusto Melo e o diretor esportivo Fabinho Soldado darão mais passos no mercado do futebol. Vale destacar que 11 jogadores assinaram contratos para este ano até o momento. Mesmo que 2 deles sejam laterais esquerdos, sempre existe a possibilidade de entrada de um novo jogador no setor. Aliás,
Uma das novas contratações em 2024 será crucial para determinar se o Timão se transfere ou não. Este é Diego Palacios. Outro objetivo. O atacante Jô fez uma passagem fantástica no Corinthians. Depois de se destacar nas categorias de base do clube, o jogador foi bicampeão paulista e brasileiro pelo time do Parque São Jorge e contou com a admiração do Corinthians. Depois de iniciar a carreira no futebol nas várzeas, Jô jogará a Série B do Amazonas, clube que estreia no Campeonato Nacional após ingressar na temporada passada. Em 2024, o jogador já disputou 8 partidas pela seleção amazonense, marcando 3 gols. Embora esteja longe do Corinthians, Jô não esconde o carinho pelo clube e planeja voltar um dia. Minha única palavra que resume a carta aos coríntios é gratidão. Não tenho outras palavras para descrever tudo o que vivi no clube onde comecei. Realmente não sabemos o que acontecerá no futuro. Quem sabe, se eu jogar de novo agora, talvez eu possa jogar esse jogo de despedida, disse Neto, jogador da Rádio Crack. Situação ruim no Timão. Em 2022, Jô Alvinegro finalmente sai pela porta dos fundos após se envolver em diversas polêmicas. A pedido da torcida, o atacante preferiu deixar o time para não comprometer seu trabalho. Ele rescindiu o contrato, que era válido até junho de 2023. Primeiro ele era um sapato verde que não era verde. Depois era um centro durante a pandemia. Isso era um centro livre. Fiz uma pausa. Dia da Mulher, com minha esposa. Depois teve pagode e me machuquei. Não estava ativo. Pelo menos, começou Jô descrevendo sua viagem. E aí, fiel torcedor, você aprova o retorno de Jô ao Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.